Quando Saddam Hussein foi morto, o que nós tivemos? Os Estados Unidos dizendo que ganhou a guerra do Iraque. E aí, nessa fotografia, nós temos o presidente George W. Bush a bordo de um porta-avião norte-americano, ancorado no Golfo Pérsico, bem pertinho do Iraque. E você pode observar que no alto da imagem, lá no alto da torre do porta-avião, está escrito lá Mission Accomplished, como se fosse o final de um jogo de videogame, dizendo missão cumprida. Mas a verdade é que os Estados Unidos ganharam a guerra, mas não levaram o grande prêmio da guerra. Qual é o grande prêmio da guerra? O grande prêmio da guerra é aquilo que se foi buscar. Ah, não, mas eles levaram o grande prêmio. Por quê? Porque eles foram levar para o Iraque liberdade. Mas nem todo mundo concorda com isso. Há quem diga, por exemplo, que a guerra de Bush foi uma guerra por petróleo e não exatamente para levar a liberdade para o Iraque, que a história de derrubar o governo opressor teria sido um mero pretexto para ter acesso ao quê? A riqueza do Iraque, que na verdade é o petróleo. E se a gente for raciocinar muito bem, gente, o que nós vamos entender? O governo norte-americano, será que ele anda pelo mundo derrubando ditaduras? Será que todas as ditaduras para o governo norte-americano são ditaduras ruins? Se assim é, por que os Estados Unidos da América fazem negócio com a China, que é uma ditadura sangrenta, uma ditadura que não respeita os direitos humanos? Aí é que está a questão, não é? Então é preciso dimensionar isso de uma outra forma. É preciso perceber que em economia, que em política, que em estratégia geopolítica, não prevalece aquilo que a gente chama de senso comum, não prevalece aquilo que a gente chama de moral comum. Não é isso que está sendo colocado aqui. É preciso entender que essa dinâmica se estabelece através de uma outra visão, de uma outra lógica. Qual que é a lógica? É a lógica do capital. Então George Bush vence a guerra do Iraque. Vence, mas não leva. Por que ele não leva? Porque ele não consegue dominar a produção de petróleo no Iraque. E o que está acontecendo? Essa guerra vai fazer com que nos Estados Unidos a popularidade de George Bush comece a cair. Por que ela vai cair? Ela vai cair porque, primeiro, ele não consegue dominar o petróleo. Segundo, fica evidente que ele mentiu. Mentiu em quê? Porque não se encontram armas de destruição em massa no Iraque. Então o argumento de que ele estaria invadindo o Iraque não pelo petróleo, e sim pela defesa, não é? Pela questão das armas, esse argumento ele não se estabelece. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma visão de total antipatia do mundo pelo governo do presidente Bush. E até Tony Blair, que é aquele político cheio de charme, um político trabalhista de um partido, não do Partido Conservador inglês, um político do Labour, que chega ao poder na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, até Tony Blair, que tinha uma aceitação não apenas na Inglaterra, mas no mundo inteiro, ele vai pagar caro por essa aliança que a Inglaterra vai fazer, pelo apoio explícito que a Inglaterra dará ao governo Bush. Tony Blair foi desmoralizado porque ficou evidente que ele também mentiu ao dizer que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Tony Blair ficou conhecido ridiculamente na Inglaterra com o apelido de Poodle do Bush. Isso significa o quê? Os ingleses disseram que a Inglaterra ficou numa situação ridícula de obedecer, de ser servil, subserviente ao governo norte-americano, de fazer apenas aquilo que o governo norte-americano determinava. E nós temos também na imagem a secretária de Estado, a ex-secretária de Estado, Condoleezza Rice, a primeira negra a ocupar um dos cargos mais importantes na política norte-americana, na política externa norte-americana. E o que fica evidente? Fica evidente que você espera que uma mulher e negra, chegando nesse papel, que ela tivesse mais sensibilidade, que ela tivesse mais uma visão de maior capacidade de diálogo, de inclusão. Pelo contrário, Condoleezza se revelou um falcão. O que é um falcão? Na linguagem da diplomacia, falcão é aquele tipo de político, falcão é aquele tipo de diplomata ou de militar que sempre defende a guerra, que sempre defende uma intervenção dura de um país sobre o outro. E Condoleezza foi, durante os 8 anos de governo do presidente George W. Bush, um falcão sempre à espreita e pronto para pular sobre a presa. E Condoleezza, de fato, não mostrou sensibilidade alguma. E a visão que nós passamos a ter do presidente George W. Bush é exatamente essa, daquele Estados Unidos extremamente agressivo da época da Guerra do Vietnã, quando o mundo queria paz e amor e os Estados Unidos faziam a guerra. Nunca, a partir dos anos 70, os Estados Unidos abriu tantas frentes de combate como nós tivemos no governo do presidente George W. Bush.
E a visão que o mundo passa a ter de George Bush no final do seu segundo mandato é exatamente essa. Algumas máscaras caem. Então, gente, nós temos aqui algumas imagens que foram feitas do presidente Bush, algumas representações, mostrando o presidente Bush como um nazista, mostrando o presidente Bush como se ele fosse Adolf Hitler. Não é? Por quê? Em função dos crimes de guerra cometidos. Os Estados Unidos dizem que vão atacar o Iraque, levando para... Aliás, atacar não. Os Estados Unidos disseram que foram salvar os iraquianos e queriam levar para o Iraque freedom, liberdade. Repito, liberdade. Mas o que nós podemos perceber nos Estados Unidos? Olha essas imagens horríveis, elas falam por si mesmas. Você vê soldados americanos, inclusive mulheres, torturando presos iraquianos, e essas torturas, elas evidentemente que vão contra o quê? Elas vão contra os direitos humanos. E se os Estados Unidos invadiram o Iraque, ou melhor, foram para o Iraque levar a sua amizade, levar para o Iraque liberdade, essas imagens são absurdas, elas não poderiam ter ocorrido em hipótese alguma, não é? E chegou-se à conclusão que tais brutalidades aconteceram, inclusive com a leniência do presidente George W. Bush e do Estado norte-americano. Nós temos na imagem superior o que? O presidente Bush recebendo ali aquela sapatada que um jornalista iraquiano jogou sobre o presidente numa entrevista que ele estava fazendo lá no Iraque. E no Iraque, o ato de se jogar um sapato sobre alguém é de demonstrar o seu profundo desprezo por aquela pessoa. E nós temos aí também uma representação do presidente Bush, que você tem uma frase embaixo dizendo que o mundo não é uma piada, não é? Então mostrando aí que o presidente George Bush transformou o mundo realmente em algo que era uma grande piada, um deboche da própria presença americana no mundo. Ernesto Che Guevara, esse era o inimigo do capitalismo durante um determinado tempo. Durante algum tempo, o inimigo do capitalismo não era exatamente o Guevara, a pessoa Guevara, mas uma outra ideologia, uma ideologia contrária. Qual a ideologia contrária? O socialismo. Então, a luta se travava não apenas nos campos de batalha, mas também no campo das ideias. E era uma luta ideológica, e além de ser uma luta ideológica, era uma luta entre estados. Então era o Estado norte-americano contra o Estado soviético, era o Estado norte-americano contra o Estado cubano. E George W. Bush, ele acaba promovendo uma onda de ódio tão grande em torno das ações norte-americanas, que o inimigo muda de face. O inimigo agora não é exatamente uma ideologia, pelo menos não clara. O inimigo agora não é um Estado. Quem é o inimigo? E o inimigo não é de um Estado em relação ao outro. O inimigo é global. O inimigo usa como arma um elemento fundamental que é um elemento transnacional. O inimigo traz o medo. A grande arma do inimigo não é a bomba atômica, a grande arma do inimigo não é uma metralhadora, não é uma AK-47. A grande arma do inimigo é o medo. E já que nós falamos de globalização em aulas anteriores, é bom lembrar que se há uma coisa globalizada no mundo também hoje, é o medo. Nós percebemos que em determinados eventos, como por exemplo nas Olimpíadas de Pequim, gasta-se muito dinheiro com segurança. E hoje a paranoia da insegurança, ela é total nos aeroportos internacionais. Apesar de paranoias à parte, nós temos tido ainda a facilidade com que aquele nigeriano, agora no final de 2009, princípio de 2010, pegou um avião e quase com uma bomba no corpo, promove uma grande tragédia num voo da Europa para os Estados Unidos. Então, apesar desse clima de medo, a gente observa que as coisas não estão assim tão muito seguras. E qualquer um pode ser vítima do terrorismo. E esse terrorismo, ele se estabelece no mundo como uma resposta a toda essa instabilidade criada pelo governo de George W. Bush. E a pergunta inicial dessa nossa aula é: e Barack Obama, ele merece o Prêmio Nobel da Paz? Continuemos então.